não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Adore. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, aleluia. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. E o quê? E a tua visão. Então recebe nessa manhã. Aleluia. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode dizer amém? A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, jovens. A paz do Senhor, jovens. Glória a Deus. Queridos, aproveitando já a reverência de nós estarmos de pé, vamos ler um texto que se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro do princípio de todas as coisas, que é o livro de Gênesis, capítulo de número 37. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Gênesis, capítulo de número 37, versículos do 5 ao 11. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, tá certo? Eu irei ler o versículo 5, a igreja vai ler o 6 e assim sucessivamente até nós chegarmos no versículo 11. Quem entendeu diz amém. Glória a Deus.
Diz assim a palavra do Senhor: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. Versículo 6. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8. Vamos ler novamente o versículo 8, todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Versículo 10. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Sente glorificando a Deus por essa palavra. Amém. Queridos, antes de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração para amanhã deste dia, eu quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui cultuando com vocês em mais um trabalho de consagração. Consagração significa dizer separação, onde nós tiramos um tempo da nossa vida para nos dedicar a cultuar a Deus, a bendizê-lo, a engrandecê-lo, por tudo que Ele fez, por tudo quanto Ele faz e por tudo ainda o quanto Ele fará. Então eu quero externar minha gratidão primeiramente ao Senhor, pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa manhã, adorando a Ele. Em segundo lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade do nosso pastor Arnóbio, e a nossa coordenadora, a irmã Antônia, bem como externar esse agradecimento aos diretores da Almadrio, que é o diácono Góes e a irmã Aline, pelo honroso convite, e aos nossos amigos, que é a irmã Tâmara e o diácono Fabrício. Esse casal que muito tem nos abençoado através da sua vida e ministério. E quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês terem chegado até aqui. Somente Deus e vocês sabem aquilo que vocês romperam, aquilo que vocês deixaram para trás para estar aqui essa manhã, para poder então agradecer a Deus por tudo que Ele fez na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza, se cada jovem recebesse aqui uma oportunidade nesta manhã, teria muito a dizer daquilo que Deus tem feito em sua vida. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui nessa manhã, para juntos nós cultuarmos ao Senhor e aprendermos mais da parte de Deus. Nós lemos um texto, queridos, bastante conhecido, e nós sabemos que na nossa caminhada cristã, nem todas as coisas acontecem do jeito que nós planejamos. E eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, que de uma forma muito sábia, e acredito eu, que esse direcionamento veio do coração de Deus ao seu coração, para dar um tema para o ano de 2022, para que juntos nós pudéssemos meditar
ao longo do ano. E o tema é cristão autêntico. E trazendo para o contexto nosso aqui hoje, nós poderíamos dizer jovens autênticos. Jovens autênticos. Então, como eu falei inicialmente, nem tudo que a gente planeja, às vezes acontece da forma que nós esperamos. E no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Por mais que você planeje, por mais que você trace metas, estabeleça objetivos, escreva no papel aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. De fato, a resposta, ela não vem daquilo que nós esperamos fazer, ela não vem das nossas ações, mas ela vem tão somente do Senhor. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a nossa vontade diante de Deus, ela é boa. Nem sempre a nossa vontade, na condição de jovem diante de Deus, ela é agradável. Ou seja, ela está de acordo com os preceitos da palavra de Deus, ou mesmo de acordo com a vontade de Deus para mim, para a sua vida. Mas nessa manhã, eu quero te dizer que, através desse texto que nós lemos, nós podemos identificar, através da história de um adolescente de 17 anos, características de um verdadeiro jovem autêntico. E a palavra autenticidade, ela significa dizer ser verdadeiro. Uma pessoa autêntica, um jovem autêntico na casa do Senhor, é aquele jovem que anda com sinceridade, que anda com a verdade em tudo o que ele faz e em tudo o que ele fala. E a Bíblia, ela está recheada de vários exemplos. Nós poderíamos passar a manhã aqui inteira falando dos vários exemplos que a Bíblia ela nos revela a partir de homens e mulheres de Deus que são e foram autênticos no seu tempo. Mas para essa manhã, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe uma palavra a partir da história de um moço conhecido como o sonhador, José. E aqui, com a ajuda de Deus, eu quero dar um tema para que a gente venha refletir. E esse tema foi o tema ao qual o Senhor confiou e ministrou ao meu coração para essa manhã. Que diz: não desista de sonhar. Deus vai surpreender quem te vendeu. Aleluia. Você pode repetir comigo por bondade? Não desista de sonhar. Deus vai surpreender quem te vendeu. Você pode olhar para esse jovem bonito, cheiroso, que está do seu lado e dizer: não desista de sonhar. Deus vai surpreender quem te vendeu. Ai, o renembia supria de canahai. Dirime onde faço e decóvia. Irmãos, queridos, nós estamos diante de um contexto onde nós vemos uma família patriarcal, mais precisamente o terceiro patriarca de Israel, que se chamava Jacó. E a Bíblia vai dizer que muito o Senhor abençoou, e Jacó, ele teve 12 filhos. Entre estes estava José. E logo nos primeiros versículos do capítulo 37, a Bíblia ela vai nos mostrar que José, ele possuía algumas características que se ressaltava diante dos seus irmãos. E que características eram essas, irmã Jéssica? Primeiro lugar, Jacó, ele era humilde, José, ele era humilde, repita comigo por favor, humilde. Quando nós vemos nos primeiros versículos que Jacó, ele separou uma túnica para o seu filho a quem ele tanto amava, porque José era filho de Raquel. E de acordo com as Sagradas Escrituras, nós sabemos que Jacó trabalhou 7 anos
por esta mulher, a qual ele muito amava, e depois, por seu sogro ter enganado, ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder quitar a sua dívida e finalmente ficar com Raquel, porque até então Labão tinha lhe dado Lia como esposa, porque era costume de sua época casar a primeira filha e não a mais nova. E quando Jacó trabalhou, finalmente ele se casou com Raquel, e desta mulher que até então era estéril, Deus realiza o cumprimento de uma promessa e lhe dará a ela José. E José, a Bíblia vai dizer que era o filho mais amado de Jacó. Era o filho qual Jacó, ele tinha um apreço todo especial. Porque José, ele se destacava entre os seus irmãos. José, ele andava de acordo com os preceitos que o seu pai ensinava, que era de acordo com as Sagradas Escrituras. E Jacó, ele toma uma atitude de tecer para o seu filho uma túnica colorida, e essa túnica significava dizer que Jacó então estava anunciando para os seus demais filhos que agora ele estava querendo que José o sucedesse na linha patriarcal, ou melhor dizendo, o sucedesse na chefia da sua família. E essa atitude que Jacó ele tem de fazer uma túnica e entregar para José, desperta ainda mais a ira e a inveja dos seus irmãos. Porque seus irmãos viam que o pai o tratavam de uma forma diferente, que o pai o amava de uma forma diferente. Até que, como nós lemos, a partir do versículo 5, a Bíblia vai dizer que José ele teve 2 sonhos. E esses sonhos, queridos jovens, foram motivos para que os irmãos planejassem uma atrocidade sem medida, que se nós formos analisar à luz das Sagradas Escrituras, foi uma atrocidade terrível, porque não vinha de pessoas externas, mas vinha da própria casa de José. Quando José ele, então relata para os seus irmãos o sonho dos feixes e o sonho da lua e do sol e das 11 estrelas que se inclinaram perante ele em terra, os irmãos acendem neles ainda mais uma cólera muito grande, uma ira muito grande, uma inveja muito grande. E se nós formos analisar nos tempos de hoje, muitas vezes no nosso meio, essas coisas infelizmente acontecem. Por quê? Porque essas pessoas que muitas vezes se predispõem a ter esse tipo de sentimento ou motivação, de fato não é um cristão autêntico de acordo com as Sagradas Escrituras. De fato não segue ou não conhece o Deus o qual o serve. E quando José, ele conta esses sonhos, de imediato os irmãos começam a interrogar e a dizer, eu e os meus irmãos vamos agora servir a você. Até mesmo Jacó, seu pai, o questiona e diz, porventura eu e sua mãe, vamos agora nos inclinar perante você em terra? José ele não tinha explicação para os sonhos que ele teve ali naquele primeiro momento. Deus havia revelado o que iria fazer na vida de José, mas a sua imaturidade, a sua forma de confiança em estar com a família, em estar com os irmãos, o levou a compartilhar aquilo que Deus tinha dado para ele, porque ele queria ouvir uma explicação. Ele, no primeiro momento, não conseguiu enxergar e não entendia qual era a vontade e os planos de Deus para a sua vida. Mas os seus irmãos e o seu pai certamente conseguiram entender aquilo que José havia sonhado. É tão provável que o texto vai dizer que quando eles vão apacentar as ovelhas em Siquém, Jacó, preocupado, fala para José ir até atrás dos irmãos. E é aqui que começa a grande saga, o grande processo, o grande deserto que José passou. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que assim como Deus esteve com José em toda a sua trajetória, Deus está com você também. Há quem diga que jovem não passa por processos.
Há quem diga que jovem não passa por problema. Ah, mas como é que jovem passa por problema se não tem conta para pagar, se não tem casamento, se não tem filho para cuidar? Mas quantas demandas os jovens não têm? Muitas vezes o jovem amadurece antes do tempo. Muitas vezes o jovem, por não ter um pai ou não ter uma mãe, se ver obrigado a exercer a maternidade ou a paternidade antes do tempo, com seus irmãos menores. Ou às vezes, o jovem, ele deseja algo tão profundo em seu coração, que por suas condições socioeconômicas não consegue aquilo que ele almeja. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você deve continuar sonhando. Que você não deve desistir dos seus sonhos. Porque os sonhos alimentam a nossa alma. Os sonhos, eles nos dão motivação. E se os nossos sonhos estiverem de acordo e alinhados com aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, querido, ninguém pode impedir os planos e os propósitos de Deus para você. Ninguém pode parar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Ninguém pode bloquear os teus projetos diante de Deus, segundo a vontade dEle. José, ele não entendia, ele não sabia o que ele ia passar posteriormente. Mas quando ele vai até atrás dos seus irmãos, ele encontra um moço, pergunta ao Senhor se de repente ele viu seus irmãos. E ele fala que eles estavam em Dotã. E quando José vai chegando até lá, os irmãos, de uma forma maquiavélica, traçam um plano maligno de exterminar com a vida de José, de exterminar com a vida deste sonhador, que tinha apenas 17 anos, que ainda não tinha gozado de tudo que a vida poderia lhe proporcionar. Até então, José era um filho obediente. José fazia tudo de acordo com a vontade do seu pai e andava nos preceitos da palavra do Senhor. Até então, nós não vemos registrado na história de José, até aquele momento, nenhum fato que o fizesse se desviar dos propósitos de Deus para a sua vida, ou da vontade que Deus tinha para a sua vida. E quando ele vai chegando perto, o seu irmão Judá, de uma forma maligna, tem então esse desejo volutivo de exterminar com a vida dele. Mas Rúben, seu irmão mais velho, não deixa que eles exterminem com a vida de José. E então propõe colocar ele dentro de uma cisterna. Muitas vezes nós, por questões sociais, por pressões sociais, seja aqui dentro da igreja ou seja lá fora, nós nos colocamos dentro de uma cisterna. Muitas vezes nós entramos dentro de uma cisterna pelas pressões que o mundo ele nos faz. E às vezes a gente pensa que não vai conseguir chegar. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir sobreviver. Mas assim como José sobreviveu, Deus diz para você: você não vai morrer. Você não vai morrer. Deia sou, renebra supra de canahai. E quando, irmãos, José foi lançado numa cisterna, a Bíblia não relata isso, mas nós podemos conjecturar. Imaginem o que não se passou no coração daquele jovem, que nunca fez nada contra os seus irmãos, nunca teve sequer uma atitude contrária, mesmo tendo possíveis motivos para poder agir com seus irmãos da forma que eles agiam para com ele. Mas José era autêntico. José conhecia o Deus do qual ele servia. E José sabia que não valia a pena retribuir com a mesma moeda, que não valia a pena reagir da mesma forma que os seus irmãos agiam para com ele. E eu imagino, Bruna, o que não se passou no coração daquele menino.
o que ele não ouviu de dentro da cisterna, os planos de destruição de sua vida, as questões que eles tinham contra ele, e ele ouvindo tudo isso calado, sem nada falar. Acontece que num dado momento Rubens se afasta, e Judá então tem a ideia de vender José aos mercadores midianitas, que iam até o Egito vender alguns aromas, alguns perfumes, algumas especiarias, e o vendem então por 20 moedas. Há um historiador, Flávio Joséfo, que diz que os escravos naquele tempo eram vendidos por 30 moedas. Mas vejam até que ponto os irmãos queriam se desfazer de José, e o desvalorizou até no momento da sua venda, vendendo abaixo do preço de mercado, vendendo por 20 moedas de prata. E eu imagino o momento em que eles estavam tirando José da cisterna, José olhando para eles sem nada entender, sem nada compreender. Seus próprios irmãos, irmãos de sangue, irmãos consanguíneos, tendo uma atrocidade, uma atitude atroz como essa. Mas mal sabiam seus irmãos que aquilo que eles estavam fazendo com José fazia parte dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. Ei, às vezes você é vendido, às vezes você é caluniado, mas em meio a todo esse processo, Deus tem caminho na tormenta. Em meio a tudo isso, o Senhor tem um objetivo. Muitos podem olhar para você, olhar a sua aparência e julgar a sua aparência, mas Deus vê aquilo que o homem não vê. Ele vê a essência, Ele vê o coração, e Ele sabe quem você é por dentro e por fora. Eu só consigo te enxergar por fora, mas o Deus o qual eu e você servimos te enxerga por dentro e por fora. Ele sabe até onde vai as tuas limitações, e Deus conhecia até onde iam as limitações de José. E mais adiante, quando ele chega no Egito, a Bíblia vai dizer que ele é vendido como escravo a Potifar. Mas quem é autêntico diante de Deus não perde a essência. José, no primeiro momento, foi lançado numa cisterna, nada falou. Foi vendido aos mercadores midianitas, nada reclamou. E quando chega na casa de Potifar, ele revela a sua identidade através da sua integridade moral, pelos ensinamentos que ele recebeu do seu pai, e por conhecer o Deus de Israel. Quando ele chega na casa de Potifar, as suas características são ressaltadas. Ele se revela um jovem íntegro, um jovem sincero, um jovem que anda na verdade. Isso agrada a Potifar. E Potifar não era nada mais, nada menos do que o chefe da guarda de Faraó. E quando Potifar observa as atitudes de José, a Bíblia vai dizer que ele coloca agora José como mordomo da sua casa. Observe, ele saiu da sua parentela, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo pela primeira vez, foi vendido como escravo a segunda vez, e agora, de escravo, ele passou a ser mordomo ou administrador da casa de Potifar. As coisas aparentemente pareciam estar melhorando para José, até que a mulher de Potifar se agrada de José, sente desejo, sente paixão. E muitas vezes no caminho do jovem, no nosso caminho, as paixões elas acontecem. E elas acontecem, sobretudo, para tirar você da presença de Deus, você dos propósitos de Deus, porque nós sabemos que a paixão ela não provém do Senhor. A paixão ela é um sentimento muito rápido, passageiro, ligeiro. Às vezes você pode até achar que está amando uma pessoa, e na verdade você está apenas gostando, no popular,
que é sentindo uma paixão, um desejo. E esse desejo muitas vezes é carnal, porque não provém de Deus. Você apenas está ligado na pessoa em si e não nela como um todo. E a mulher de Potifar, quando ela observou José, a sua administração, a sua beleza, porque a Bíblia vai dizer que ele era belo, ele era bonito. Ela se interessa agora por José. E ela sente um árduo desejo em seu coração, maligno, porque não provinha de Deus. Uma vez que ela era casada, de então tentara José. Mas o jovem autêntico, ele não se permite ser tentado. O jovem autêntico, ele não se permite ser contaminado. Ei, preste atenção aqui. Fugir nem sempre é sinônimo de fraqueza. Fugir nem sempre é sinônimo de uma pessoa fraca. Pelo contrário, fugir faz parte de ser autêntico. Nós devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. José ele entendia tanto isso, ele tinha tanto receio de magoar a Potifar por tudo que Potifar tinha feito para ele, por ele, que ele então decide fugir. Mas antes dele fugir, a mulher de Potifar o ameaça e diz: se você não coabitar comigo, se você não me quiser, eu vou chegar até o meu marido e vou dizer que você me desonrou. José tentou argumentar, tentou fazer ela desistir daquela ideia insana. Mas pessoas que são motivadas por propósitos e desejos que não provêm do Senhor, não escutam. Tem deficiência auditiva e também visual. Mas por José ser autêntico, ele então decide fugir, ele mantém a sua integridade. Primeira lição que nós temos aqui a partir da história de José. Ele foge para manter a sua integridade, para manter quem ele era diante de Deus. E quando ele foge, ele é preso, o encontram e mais uma vez ele é lançado numa prisão. Agora não dentro de uma cisterna, mas dentro de 4 paredes. Mas quando ele chega na prisão, juventude, o carcereiro se agrada dele, porque vê nele as mesmas características que Potifar tinha visto. Porque quem é aonde quer que vá. Quem é independente da situação em que esteja passando. Se eu sou reto, se eu sou autêntico, se eu sou verdadeira, se eu sou sincera, eu sou dentro da igreja e lá fora. Nós hoje usamos esta máscara por conta de um processo pandêmico, mas diante de Deus ninguém usa máscara. José, ele se manteve íntegro e chegando na prisão, o carcereiro então dá a chave da prisão a José. Aleluia! Porque reconhecia em José os atributos que o próprio Potifar um dia reconheceu. E quando ele chega na prisão, a Bíblia vai dizer que ele conhece então o mordomo do rei e o copeiro. E ele interpreta os 2 sonhos. O sonho do copeiro levava à morte, mas o sonho do mordomo levava a ser restituído ao palácio. E José ele então fala: lembra-te de mim quando chegares lá. É o único momento na história de José que eu vejo, talvez, um certo desespero. Por tudo quanto ele passou, ele foi vendido aos 17 anos. Foi preso, foi caluniado, foi julgado. Mas o mordomo só lembrou dele depois de 2 anos, quando o faraó teve 2 sonhos. Deus, ele cria estratégia
para surpreender quem te vendeu. Deus, Ele cria a estratégia para mostrar que Ele é Deus na tua vida. E que ninguém rouba a essência que Ele mesmo fez e colocou em você. E quando José, ele é então convocado a estar à presença de Faraó, a Bíblia vai dizer que ele interpreta os sonhos que Faraó teve com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, depois com as 7 espigas robustas e as 7 espigas magras. E ele fala que o Egito iria passar por 7 anos de muita fartura, mas também 7 anos de escassez. E isso fez com que Faraó colocasse José como governador do Egito. De escravo agora José, o governador do Egito. Nesse meio tempo se passaram 13 anos. Foram 13 anos de sofrimento que José ele teve, do momento em que saiu da sua casa e foi vendido pelos seus irmãos, até o momento que ele chegou até Faraó, porque ele é apresentado a Faraó aos 30 anos. E às vezes nós, enquanto jovens, porque eu também me coloco nessa condição, não queremos esperar dias, meses. E quando nós esperamos, muitas vezes nós não sabemos esperar, como o salmista Davi fala no Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não, a gente quer apressa-te, ó Deus. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, mas o jeito do Senhor é melhor. Eu não sei por quanto tempo você tem apresentado o que você está vivendo ao Senhor. Eu não sei por quanto tempo você tem apresentado as suas demandas a Deus. Eu não sei por quanto tempo você tem omitido do seu líder de mocidade ou da sua regente esse problema que você está enfrentando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não está sozinho. Deus está com você, porque a Bíblia vai dizer que em todos os momentos da trajetória de José, o Senhor era com ele. Se o Senhor foi com José, o Senhor é comigo e com você também. A questão é como está e como é o nosso comportamento diante de Deus, mediante as circunstâncias que muitas vezes nós passamos, nós enfrentamos. Hoje eu tenho 33 anos, mas um dia eu também tive 17. Um dia eu estava aí, e eu sabia quais eram os sonhos que eu tinha dentro de mim. Eu sonhava em me formar. Eu sonhava em entrar na faculdade, em ter diploma. Não que isso seja importante diante de Deus, porque Deus usa quem tem e quem não tem diploma. Deus usa quem não é para confundir quem é. Aleluia. E muitas vezes aqueles que são não são nada diante de Deus. Mas eu tinha sonhos, eu tinha objetivos, eu traçava metas. Eu pegava um pedacinho de papel como esse, em uma caneta, e colocava meus sonhos, ou meus objetivos, ou as minhas metas. E do outro lado eu colocava assim, o que eu preciso fazer para alcançar. Eu sempre fiz isso. Eu sempre apresentava a Deus, essa era a minha forma de apresentar a Deus as minhas demandas e as minhas necessidades. Quando eu terminava de escrever, eu vi ontem até no ciclo de oração, acho que foi a irmã Sandra que contou esse testemunho, eu estava em casa, e eu muito me alegrei, porque aquilo que ela viveu, através da experiência de uma irmã, eu sempre vivi. Eu colocava o papel debaixo dos meus joelhos e apresentava ele diante de Deus. Porque às vezes eu tinha medo de esquecer todas as demandas que eu tinha projetado ou elencado no papel e esquecer de apresentar a Deus, porque a nossa mente é falha, mas a de Deus não é não. Deus se lembra. Deus não se esquece. Ele se lembra.
Ele sabe de todos os detalhes que você o apresentou em oração. Ele sabe de tudo o que você falou a Ele em oração. Seja hoje, seja ontem, seja há 5, 7, 10 anos atrás. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E eu tinha os sonhos de me formar, de constituir família. E eu queria me casar cedo. Eu queria ter uma família cedo. Tipo assim, entrar na faculdade e terminar e casar. Mas os planos são do homem. Não é assim que eu falei, que está escrito em Provérbios 16? Os planos são do homem, mas a resposta vem de Deus. Eu só vim me casar aos 30. Eu não sei se vocês vão se casar aos 30, não. Pode ser que seja amanhã. É não, brincadeira. Vai ser de acordo com a vontade de Deus. Teve moças que sorriram aqui. Ô, glória! Líder aqui já está dando aleluia. Eu creio. Nos convide, tá certo? Mas o que eu estou querendo te dizer é que todas as tuas demandas, tudo o que você projeta, Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Ele conhece todas as tuas necessidades. Assim como ele conhecia as necessidades de José. Havia um plano que estava acima de José. E esse plano era, a partir do seu pai, garantir a existência da nação de Israel. Quando José ele se torna então governador do Egito, acontece aquilo que Deus, através do sonho de Faraó, o havia mostrado. E o que foi, irmã Jéssica? Os 7 anos de bonança e posteriormente os 7 anos de escassez. E os 7 anos de escassez não só atingiu o grande Egito. E diga-se de passagem, o Egito naquela época era a potência maior que existia. Mas agora estava passando por 7 anos de escassez. E as cidades ou os países circunvizinhos que viviam ao seu redor também passaram por esse momento de escassez. Tanto que chegou na terra do seu pai. E quando lá chegou, seus irmãos se deslocaram para o Egito, porque ouviram que no Egito havia alimento, havia trigo. José era tão bom administrador que ele sabia reservar. Aprenda a reservar nessa manhã aquilo que você escuta da parte de Deus hoje, para um amanhã futuro. Aquilo que você escuta através dos seus líderes, dos seus pastores. Reserve, guarde, para que um dia você lembre que você tem reserva. Para que você se lembre que um dia alguém falou sobre, de repente, algo que você possivelmente pode passar. E ensinou a você a ter estratégias para romper com o processo. Para romper com a adversidade. E só se rompe na adversidade quando se tem reserva. Quando se guarda a palavra do Senhor. Salmista Davi, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hoje talvez você não sinta os impactos dos processos que a pandemia tem causado, mas certamente alguém aqui perdeu, se não parente, alguém conhecido. Hoje nós sentimos sim o processo da pandemia, mas daqui a 5, 10 anos nós vamos sentir muito mais. Você vai olhar para trás e vai ver que aquele seu companheiro que cantava com você não canta mais. Que o seu vizinho, que às vezes você ia lá falar com ele, dar um bom
dia, boa tarde, boa noite, não estar mais. Mas você está aqui. Porque de alguma forma você tem reserva. E Deus tem um propósito na sua vida maior daquilo mesmo que você hoje consegue enxergar. Foi assim com José. Aos 17 anos ele sonhou, mas ele só veio viver lá para depois dos 30 anos de idade. Aquilo que Deus havia revelado para ele lá atrás. Aí os irmãos agora vão até o Egito. Ô irmãos, essa é a parte que eu acho mais linda da história de José. Ei, existe um segredo na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, para ser abençoado. E qual é ele, irmã Jéssica? Aprenda a não guardar rancor. Aprenda a não ter ressentimentos. Aprenda a perdoar. O perdão, ele nos liberta. O perdão, ele nos faz viver coisas incríveis. Muitas vezes eu e você deixamos de ser abençoados por Deus porque não sabemos perdoar. Muitas vezes eu e você deixamos de viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque nós alimentamos dentro da nossa alma uma palavra, uma frase que falaram há anos atrás a nosso respeito. Não se preocupe com o que as pessoas falam de você, mas se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito. Sabe, aquilo que as pessoas falam, nós devemos guardar não de uma forma ruim, mas como pedrinhas que a gente pega, bota dentro de um saquinho. Para quê? Para amanhã nós construirmos o nosso altar diante de Deus. E lembrar da nossa trajetória, lembrar de onde a gente passou, lembrar de onde Deus nos tirou. Talvez alguém olhe para você e não dê nada. Mal sabe ele, mal sabe ela, da grandeza que Deus tem para a sua vida. E eu costumo dizer, irmãos, que às vezes a gente tem a mania de olhar para um jovem, ou olhar para a igreja como um todo, e achar que por o jovem não ter uma certa maturidade, não ter uma certa autonomia dos seus impulsos, ter controle, melhor dizendo, a gente acha que vai dar para ser joio e não trigo. E a gente se confunde um pouco. Mas muitas vezes o jovem é um trigo novo. Ele ainda está sendo processado, ainda está sendo peneirado. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus planejou para a sua vida. Só você mesmo que pode aniquilar, que pode destruir os propósitos de Deus para a sua vida. Eu estou caminhando para o final. Os irmãos de José agora estavam diante dele. E ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Até mesmo porque José era muito novo quando eles o venderam. E debaixo de todo aquele linho fino que José estava vestido, é óbvio que eles não iriam reconhecer. Muitos anos se passaram. Há quem diga lá fora, né, que quem bate, esquece, né? E quem apanha se lembra. José, ele lembrava de tudo que os irmãos tinham feito com ele, mas não lembrava com rancor. A preocupação de José era saber se os irmãos, depois de tantos anos, tinham mudado. Veja que coisa maravilhosa. Um jovem que havia sido vendido pelos próprios irmãos, que estava com o poder de se vingar ali naquele momento. Ele recua, porque ele se preocupa com a vida dos irmãos, com a vida do pai. Ele queria saber se os irmãos tinham feito com o seu irmão menor, Benjamim, a mesma coisa que tinha feito com ele.
E então José decide testar seus irmãos. Testa uma vez, testa a segunda vez. E na segunda vez José não aguenta e se revela para os seus irmãos. E quando ele faz isso, os irmãos ficam com medo de José se vingar. Mas José diz: eu sou José, aquele que vocês venderam há anos atrás. Vai buscar o meu pai. E José agora, que tinha todo o poder de fazer o que quisesse com seus irmãos, de o prender, de mandar matar. Ele agora, além de restituir o alimento que eles não tinham, além de dar o alimento que eles não tinham, José deu vários presentes a seus irmãos, e a Benjamim ele deu um pouco mais, porque era seu irmão por parte de pai e de mãe, era o irmão caçula. E ele manda chamar a Jacó, e quando Jacó vem, nós sabemos o desfecho da história. Tudo isso para te dizer, para você não desistir dos seus sonhos. Porque hoje quem te vende, amanhã vai te aplaudir de pé. Amanhã vai reconhecer a autoridade de Deus sobre a tua vida. Amanhã vai dizer verdadeiramente aquele menino, aquela menina é um jovem, uma jovem de Deus. Verdadeiramente aquele rapaz, aquela moça é diferente. É diferente na sua forma de ser, é diferente na sua forma de falar, na sua forma de agir. Sobretudo, quando os sonhos de Deus começarem a se realizar na sua vida. Eu não sei quantos anos vocês terão que esperar. Eu não sei quanto tempo vocês terão que esperar para o cumprimento daquilo que Deus tem para vocês. Mas olhem para mim, por favor. Deus tem planos. Deus tem propósito para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você é obra divina. No meio dos teus, você foi escolhido. Você foi separado. Lá no livro de Salmos 139, vai dizer que nós somos entritecidos. Ou seja, nós somos feitos em cada detalhe, em cada pedacinho que nós temos no nosso corpo por Deus. Deus te escolheu desde o ventre materno, não foi para que você tivesse uma vida de fracasso. Eita, irmã Jéssica, a senhora está pregando carro, está pregando casa. Não, mas se for, amém. Eu não estou falando sobre uma teologia da prosperidade, mas eu estou falando sobre um Deus de já. Um Deus que supre necessidade. Um Deus que manda, um Deus que é dono do ouro e da prata. Hoje você não vê como chegar no seu objetivo. Mas certamente o Senhor se levantará a teu favor. Desde que você coloque um propósito em seu coração. E qual é ele, irmã Jéssica? Ser autêntico. Ser fiel a Deus. Honrar a Deus nas coisas mais simples. Deus não precisa de grandes coisas não, juventude. Honrar a Deus nas coisas simples, honrar a Deus nas redes sociais. Honrar a Deus na forma como você se porta com o seu pai ou a sua mãe. Ou com o seu padrasto, a sua madrasta, não sei. A forma como você honra a Deus através dos seus líderes, seus regentes, seus pastores. Honre a Deus em tudo o que você faz, que Ele honrará você. Honre a Deus em tudo, que Ele muito fará por você. Quem diria que um sonhador, um menino de 17 anos iria se tornar governador?
E diga-se de passagem, nunca na história se houve tanta fartura no Egito como no tempo de José. Até os historiadores mais renomados falam do período de José no Egito. E não é só na área teológica, aqui dentro da igreja não, é na área secular também. O Egito se tornou uma grande potência socioeconômica, graças à época de José. Marque a sua história. Marque a sua geração, honrando a Deus e sendo autêntico. Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Mas honre ao Senhor no seu corpo. Honre ao Senhor através da sua alma. Não se permita contaminar pelas paixões mundanas, porque tudo aqui é passageiro. Mas aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus te dá, permanece para sempre. Por bondade, queira ficar de pé nessa manhã. Eu gostaria de convidar a cantora Silane